Que alegria estar com vocês e poder compartilhar do pão sagrado, da mesa do Senhor, da palavra de Deus com vocês nesse dia especial. Um dia alguém me perguntou: pastor, onde é que está na Bíblia que tem que comemorar aniversário de igreja? Eu falei: onde é que está que não pode? A Bíblia diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Só existe um propósito para essa contagem. É algo parecido com a ceia do Senhor. Na ceia do Senhor a gente olha para trás e recorda a morte de Cristo. Mas a gente também olha para frente na expectativa da sua vinda. Em momentos como esse tem que olhar para trás e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Deus tem sido bom, não só na vida de vocês que estão aqui. 54 anos de idade, eu não tenho nem isso de vida, né? Muita gente já passou por aqui, muita história foi influenciada e só Deus conhece todos os desdobramentos. Então a gente tem que ter, de fato, esse coração agradecido. Mas também é hora de olhar para frente e encher o coração de fé, que tudo aquilo que Deus tem falado e prometido vai acontecer. E lutar por isso. Paulo diz a Timóteo: de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate, firmado nelas, o bom combate. Deus, quando dá uma palavra profética, não está dizendo só: estou avisando, tá? Senta aí, espera. Não, Ele está dizendo: vem participar comigo, sonha junto, creia, corra atrás, faça a sua parte. E nós, como igreja, precisamos nos permitir também ser impulsionados para esse novo nível. E oro que seja isso que aconteça com vocês. De fato, hoje foi um dia corrido, né? Eu tinha eventos pela manhã, um outro à tarde, e achei que foi providencial, porque eu estaria ainda em Belo Horizonte amanhã, segunda-feira, né? E calhou que essa lacuna do sábado à noite, que poderia ser um descanso, minha esposa e minha filha estão vindo para me encontrar. Estou ficando tanto tempo fora de casa que elas estão me encontrando fora. Mas elas não podiam vir hoje. Elas disseram: nós só vamos domingo bem cedinho, né? Então não tinha motivo para descansar sem elas por perto. E quando o pastor Paulo Júnior fez contato, eu fiquei feliz, né? Faz muitos anos que a gente se conhece, já fazia tempo que eu não conseguia esse ajuste. E estou muito feliz que deu certo, feliz por aquilo que vocês estão vivendo. Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Amém. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E nós vamos ler do versículo 33 até o verso 38. Faz isso. Lucas, capítulo 5, nós vamos ler do verso 33 até o 38. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas você pode me acompanhar na versão que você tiver. Antes de ler e começar, melhor falar disso agora do que deixar para depois. No final da reunião, nós vamos disponibilizar para aqueles de vocês que tiverem interesse, alguns dos nossos livros. Deus tem nos chamado para servir o corpo de Cristo por meio de um ministério de ensino da palavra. Mas tem um deles que é praticamente um lançamento, faz poucas semanas, está aí, né, fechando talvez um mês que já saiu, que é um livro que eu escrevi no início desse ano. É um livro intitulado A Cultura do Jejum. Foi uma experiência incrível, porque eu escrevi um livro inteiro sobre jejum em jejum. Eu tenho jejuado desde os meus 15 anos de idade, né? A partir dos 18 já jejuava, fazia jejuns prolongados com regularidade. Ao longo da minha vida, eu não sei te dizer quanto eu jejuei, mas sou grato a Deus por ter entendido essa ferramenta poderosa que não apenas tem o poder de modificar a carne, mas de desatar o sobrenatural na nossa vida. Mas quando Deus, na virada do ano, me mandou parar tudo que eu tinha planejado para o início do ano, estudar sobre jejum como eu nunca tinha feito, eu não sabia o que iria acontecer. O máximo que eu tinha escrito até hoje era um artigo, fundamentos, as bases do jejum, que é o jejum, tipo de jejum, por que jejuar, né? Mas algo realmente muito simples, arroz com feijão. E quando eu comecei a gastar esse tempo orando e estudando, Deus abriu minha mente, meu entendimento de uma forma extraordinária. E aquilo que era um mero artigo virou um livro de quase 300 páginas. A gente decidiu compartilhar ali não só a teologia do assunto, decidi falar a respeito do impacto que o jejum vem exercendo ao longo da história. Decidi falar a respeito de uma perspectiva profética do jejum para o tempo do fim. Decidi, porque gastei tempo estudando a parte fisiológica,
falar de aspectos nessa área também que são importantes. A maioria das pessoas, quando fala de um jejum de mais de um dia, não sabe como se preparar, não sabe como se conduzir, não sabe como terminar. E eu decidi fazer isso tudo. Por quê? No início do ano, enquanto estudava e escrevia sobre o assunto, eu fiz uma enquete numa das redes sociais. Eu descobri que de quase 30 mil pessoas que responderam à enquete, é um bom público, uma boa amostragem estatística, praticamente 60%, era 59 ponto alguma coisa, nunca fizeram um dia de jejum na vida sequer. E eu fiquei chocado. Resolvi fazer uma segunda pergunta, e a segunda pergunta indicou que de 3 a 5 dias, não disse que era só na água, não disse que era sem interromper, né? Só falei de ter exercido algum tipo de jejum maior do que um dia, de 3 a 7 dias. Apenas 14% sinalizou ter tido uma experiência como essa, 86% não. Eu fiquei chocado. Eu fui reclamar com Deus, falei, seu povo não está jejuando não. E ele me disse, se vocês não ensinarem, se vocês não estimularem, eles não vão fazer isso nunca. Então naquele momento eu assumi um compromisso com Deus, que eu escreveria não só com a intenção de orientar, mas que eu faria todo o possível, tudo que tivesse ao meu alcance, para convencer as pessoas da importância do jejum. E é sobre isso que eu vou falar essa noite. No entanto, eu vou resumir algo, obviamente, muito mais curto e simples. Mas se de alguma forma você sente que Deus está te chamando para entender um pouco mais do assunto, eu gostaria de te encorajar, né, a fazer um investimento na sua vida, no seu crescimento espiritual e comprar esse livro. Né? Eu tenho certeza que o que você vai economizar em comida vai justificar o investimento do livro. Garanto a você. Além disso, nós estamos parcelando em 12 vezes sem juros. 12 de 2,50. Tenho certeza que você dá conta. Se você realmente não puder, eu ainda estou disposto a abrir alguma negociação para que você leve o livro, que nossa intenção não é fazer comércio, é te abençoar. Não ganho nada com a venda dos meus livros e meu único interesse, além de promover o ensino, obviamente, quando a gente consegue preservar um pouco de margem, estamos vendendo o livro abaixo do preço de capa, é porque isso nos ajuda a bancar todos os projetos do Ministério. Então, se servir de um segundo incentivo, saiba que além de se ajudar, você também está nos ajudando. Né? No final, isso vai estar à disposição, aonde, pastor Paulo? No fundo, na saída, né? E você pode adquirir lá. Se você achar que tem liberdade para isso, só se achar mesmo, fala para o vizinho ao seu lado, deixa Deus te usar, vaso. Me dá um livro desse de presente, vai que cola. Na maioria das vezes não cola, mas vai que cola. Lucas capítulo 5, portanto, a partir do verso 33. Aliás, deixe-me dizer antes de começar, eu creio que nessa nova fase e estação profética que vocês vão viver como igreja, o jejum terá um papel predominante para as próximas conquistas. Então não vou falar do assunto apenas porque eu estou empolgado, apenas porque eu assumi um compromisso com Deus de falar para todo mundo. Um dia desse alguém falou para mim, pastor, o senhor está empolgado com esse negócio de jejum? Eu falei, empolgado é pouco, eu estou surtado, eu estou em outro nível. Mas eu realmente creio, né, que para esse tempo, para essa hora, para aquilo que Deus quer levá-los a viver, o jejum será uma ferramenta importante. Então vamos lá. Lucas 5, a partir do 33 ao 38. Então eles disseram a Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem, enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Meu Deus, suplicamos a graça e o favor do alto. Que a Tua palavra fale e cale em nossos corações. Que ela promova não apenas orientação, que ela inspire e desperte a nossa fé, que ela, debaixo da ação poderosa do Teu Espírito Santo e daquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer, possa, de fato, ó Deus, ter aquela aplicação personalizada no íntimo de cada um e nos levar a esse lugar de correspondência.
nós oramos que ela cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada, em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto começa com um grupo de pessoas abordando Jesus e fazendo um comentário. O comentário, como lemos, é: os discípulos de João, leia-se João Batista, jejuam frequentemente e fazem orações. Os discípulos dos fariseus também. Mas então eles disparam: mas os seus discípulos comem e bebem. Obviamente não era um elogio. Imagine alguém se dirigindo a um pai ou a mãe e fazendo o seguinte comentário: os filhos de fulano são a bênção. Os filhos de ciclano são comportadinhos. Os filhos de Beltrano são, olha, educados. Mas os seus, o que significaria isso? Não apenas uma reprovação ao comportamento dos filhos, mas obviamente uma maneira de responsabilizar os pais. Naquele contexto cultural, quando alguém atacava os discípulos, estava atacando o mestre, eles foram fazer isso diretamente para Jesus. Quando eles estão observando aqui um jejum frequente, vale dizer que os fariseus, como Jesus disse em Lucas 18:12, ele fala de um fariseu que batia no peito dizendo, se orgulhando disso: eu jejuo 2 vezes por semana. Aquele homem não estava falando apenas de algo que ele sozinho fazia. A tradição judaica diz que os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, todos eles, às segundas e às quintas. Eram os dias oficiais. Agora, quando o texto menciona os discípulos de João jejuando com frequência antes mesmo dos fariseus, considerando que o movimento de João Batista era mais recente que o dos fariseus, pode-se imaginar que eles jejuavam ainda mais que os fariseus. O fato é que nós não sabemos qual era a recorrência, mas eles tinham uma pegada boa de jejum. E agora o comentário com Jesus é: os seus discípulos enchem a pança, comem e bebem. Jesus não vai discutir apenas o que é o assunto do jejum que eles estão falando. Jesus vai levar essa conversa para um outro nível de abordagem. Quando? E eu creio que nas entrelinhas, Jesus também vai sinalizar por que seus discípulos iriam jejuar. Então a resposta de Jesus é dada usando uma alegoria que todo mundo naquela cultura entendia. Jesus dizia: os convidados para o casamento não podem jejuar enquanto o noivo está presente. O casamento era um dia de festa. Era algo tão solene que beirava o sagrado. Jejum era um ato de humilhação, de luto, de lamento, de tristeza, e as duas coisas não combinavam. Mas Jesus disse: quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. E com a expressão "quando o noivo for tirado", Jesus, como em todas as outras menções de noivo, em qualquer das suas parábolas, em qualquer dos evangelhos, falava de si. Então isso deve nos levar a entender o quê? Jesus deixa de discutir só o que, o assunto de jejum, explica quando seus discípulos fariam, e a partir daí, como eu disse, ele vai sinalizar o porquê. Eu gostaria que nós olhássemos pelo menos para essas duas coisas, quando e porquê, com atenção. Então, quando alguém me pergunta: Luciano, o jejum é para os dias de hoje? Eu digo: por que não seria? De vez em quando alguém diz: não, porque isso era uma prática dos santos do Antigo Testamento. Eu digo: ok, no Antigo Testamento os santos oravam, no Novo Testamento também oram. No Antigo Testamento faziam boas obras, davam esmolas, no Novo Testamento também. Porque houve mudança de lei não significa que tudo mudou. Daqui a pouco alguém vai dizer que porque eles respiravam no Antigo Testamento, nós não podemos respirar no Novo. E tem determinadas coisas que elas não, obviamente, não mudaram. Então Jesus, ele praticou o jejum. Os santos do Antigo Testamento praticavam, mas ele está dizendo: quando o noivo for tirado. E ele não falava apenas dos 3 dias da sua ausência entre a morte e a ressurreição. Mas Jesus se referia ao tempo em que ele seria assunto aos céus. Durante todo o tempo da sua ausência, até a sua volta, ele diz: nesse tempo eles vão jejuar. Então, obviamente, o jejum é para os dias de hoje. É para depois de que Cristo ascendeu os céus. É para desde aquele momento em que ele deixou de estar presente com seus discípulos. Então, se o jejum é para hoje, a resposta é clara: sim, é. De vez em quando eu vejo pessoas contestando isso. Ah, mas não há um imperativo claro na Bíblia sobre jejum. Eu digo: é verdade que não há um imperativo claro na Bíblia sobre jejum. Nem no Velho Testamento. No Velho Testamento dá para dizer que tinha um. Porque uma vez ao ano, no dia da expiação, todo mundo tinha que jejuar. A ordenança era: afligireis as vossas almas. Afligireis as vossas almas. E aquele que não fizer isso será eliminado do meio do povo.
Afligir a alma era sinônimo de jejum. Se fosse meramente um sentimento, como é que iriam saber quem fez e quem não fez, considerando que o sentimento é interno? Era um sinônimo de jejum. Esse dia é chamado posteriormente no livro de Jeremias e mesmo por Lucas no livro de Atos como o dia do jejum. Agora, tirando esse dia, ninguém tinha obrigação. Mas mesmo assim, os santos do Antigo Testamento jejuaram muito mais do que apenas aquele dia anual. Aí nós chegamos no Novo Testamento e, de novo, nós não temos um imperativo, uma ordem. Mas nós temos palavras claras de Jesus. Em Mateus 6,16, ele diz assim, quando jejuardes? E não diz se vocês jejuarem. Ou seja, jejum não era uma opção. Jesus está dizendo, estou tendo como certo que vocês vão fazer isso. Então, quando fizerem, façam a coisa certa do jeito certo. Não jejue como os hipócritas. Em outras palavras, não faça a coisa certa do jeito errado, mas faça a coisa certa do jeito certo. Resumindo, o fato de alguém estar fazendo do jeito errado não é desculpa a vocês não fazerem. Vocês só não imitem eles, mas jejuem. Então, obviamente, Nosso Senhor esperava que a gente jejuasse. Nas palavras de John Wesley, ninguém sinaliza como fazer alguma coisa, a menos que espera que a pessoa instruída em como fazer o faça. Então Jesus deixou claro sua expectativa de que nós jejuássemos. E ele diz, alguém pode abordar, isso não foi bem uma ordem. Mas ele também responde, é verdade, mas para nós que vivemos para agradar Nosso Senhor, a mera sinalização de um desejo deveria ter para mim e para você o mesmo peso que um mandamento. Por que trataríamos isso de forma diferente? Aí eu tenho visto gente dizer, mas as epístolas não mandam jejuar. E eu respondo, e as epístolas não têm um imperativo sobre pregar o evangelho, mas nós pregamos porque Jesus mandou. As epístolas não são claras, no sentido de um imperativo, uma ordem, sobre orar em línguas. Paulo diz que edifica, que era grato a Deus porque fazia mais do que todos, mas não tem uma ordenança. No entanto, você vai ver Jesus dizendo, desses sinais seguirão os que creem, falarão novas línguas. Você não tem um imperativo no Novo Testamento para dar o dízimo. Você tem uma menção no livro de Hebreus, de que quando Abraão se curva diante de Melquisedeque para entregar os dízimos, simbolicamente aquilo que pertencia ao antigo sacerdócio foi comunicado e transferido a Cristo, que figura a nova aliança, vem trazendo pão e vinho. Mas tem uma ordem? Não. Jesus falou mais sobre o assunto do que as próprias epístolas do Novo Testamento. Isso nunca é um problema. Todos nós fazemos todas as outras coisas, mas quando o assunto é o jejum, a turma começa a dizer, mas por que não tem ordem? Eu digo, por que você faz o resto que não tem? Eu aprendi quando criança, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. E eu tenho visto debates desnecessários. Eu não achei que nós chegaríamos ao ponto onde essa cultura milenar do jejum, que em 2000 anos de história da igreja tem regado o cristianismo, teria que ser novamente explicada, ensinada, comprovada, defendida, para que a gente passasse a fazer aquilo que ele esperava de nós. Durante muito tempo eu dizia, olha gente, não tem um imperativo na Bíblia para jejuar, não tem uma ordem, logo se você nunca jejuar não está em pecado. Mas o que eu dizia, mas quem jejua vai ter experiências com o sobrenatural que quem não jejua não vai. Por exemplo, quando os discípulos não puderam expulsar certo demônio, Nosso Senhor diz, essa casa não sai a não ser por meio de jejum e oração. Então tem determinados moveres que não estão ao alcance de quem não jejua. No início desse ano o Espírito Santo me corrigiu. E falou, quem foi que te deu o direito de deixar o jejum como opcional? Eu falei, mas Deus, não está clara a ordem. Ele diz, mas está clara a sinalização de uma expectativa. O Senhor me perguntou, se um crente, ovelha sua, da sua igreja, depois de 30 anos de vida cristã, você descobrisse que ele nunca fez uma oração, ou fez uma só, você consideraria ele um crente saudável? Eu falei, de jeito nenhum. Se você descobrisse que um crente da sua congregação, depois de 30 anos de vida cristã, deu uma esmola ou nenhuma, você consideraria ele um crente saudável? Eu diria, de jeito nenhum. E diz, no mesmo capítulo que eu ensinei sobre esmola e oração, eu ensinei sobre jejum. Porque oração e esmola deve ser parte da vida cristã e o jejum virou opcional. Ao longo da história, esses três sempre se uniram com o tripé. Os cristãos, isso já começou na antiguidade, na época dos judeus, mas os cristãos do início abraçaram o mesmo princípio. O dia em que jejuavam e não iriam comer, o que é que eles faziam? Eles pegavam a comida da qual deixavam de comer, iam servir os pobres que não tinham o que comer, e usavam aquele tempo para oração.
Essas três práticas sempre andaram entrelaçadas. Mas de alguma forma nós fizemos das duas primeiras partes da vida cristã e da última não. Por quê? Porque provavelmente não entendemos o que eu vou compartilhar aqui, a importância do jejum. Aos 15 anos de idade eu fiz meu primeiro jejum. Não foi lá essas coisas. Não foi, como diziam os antigos, aquela Brastemp. Eu pulei só uma refeição, que era o almoço. Ainda com medo de desmaiar, tomei bastante refrigerante. Na época parecia grandes coisas, até porque para um adolescente de 15 anos, que você sabe que o adolescente tem 3 estômagos, o daqui e um em cada perna, né? Nos parecia muita coisa, para quem nunca tinha jejuado. Nós tínhamos um grupo que a grande maioria, menos um, todo mundo já tinha sido batizado no Espírito Santo, todo mundo estava pegando fogo, fervendo para Deus, nos reunimos para orar, para buscar Deus, mas tinha um do grupo, que era o único que não tinha recebido. Ele não só não tinha recebido, mas ele era o que a gente brinca, um buscador crônico do batismo do Espírito Santo. Ele já está há tanto tempo nessa, e ele começou a desanimar, meio que entrar naquela. Deus, todo mundo recebeu menos eu, o Senhor deu para todo mundo menos para mim, o Senhor ama todo mundo menos eu. E o cara estava desanimado a ponto de desviar. E um dia nós do grupo que estávamos numa conferência de avivamento, alguém sugeriu, não me lembro quem, e disse, vamos jejuar por fulano para ele ser batizado no Espírito Santo na conferência hoje à noite? E alguém falou assim, mas nós já tomamos café da manhã. E o outro falou, e daí? Jejum é parar de comer. A Bíblia não diz que hora tem que parar de comer. A gente pode parar agora. Um falou, certeza? O cara falou, eu acho que sim. Quer dizer, ninguém tinha certeza de nada. Aí ele falou, mas como funciona? A gente pega todo o tempo do almoço e além da fome que nós vamos passar, nós vamos ficar orando. Aí alguém perguntou assim, mas não desmaia não? Aí o que sugeriu o jejum falou, aí já não sei. Alguém falou, mas se desmaiar? Aí alguém sugeriu, então vamos tomar o refrigerante, para pelo menos botar a glicose para dentro e ver se ninguém desmaia. E ali a gente, sem nenhum conhecimento, fez isso. Deixamos de almoçar, reunimos, ficamos orando, intercedendo todo o tempo do almoço. O evento era o dia inteiro. Quando alguém à tarde soube que a gente tinha feito um jejum de uma refeição só, ainda tomando refrigerante, esculhambou a gente. Isso é jejum coisa nenhuma. Jejum de verdade, não põe nem bala açucarada na boca. Esse negócio de vocês é uma fraude, esculhambou a gente. Eu fiquei mal, falei, desculpa aí, Deus. Não sabia como fazia, achei que estava arrasando, foi mal. Prometo melhorar da próxima vez, fiquei ruim. Mas à noite, quando aquele nosso amigo finalmente foi batizado no Espírito Santo, quem é que convencia aquela molecada que aquilo que nunca aconteceu antes, aconteceu no dia que eles decidiram jejuar e orar? Ninguém tirava da nossa cabeça que o jejum tinha dado resultado. E aí eu comecei a me interessar. Eu falei, eu quero saber mais do assunto. E cutuca aqui, cutuca colar. Alguém falou, não, fulano já jejuou mais de uma refeição. Era difícil achar quem jejuava. Porque quem não jejuava, obviamente não tinha interesse em fazer, e quem fazia acreditava que não podia contar. Aí descobri alguém que tinha pulado o café da manhã e o almoço. Fui lá, e aí, não passa a mão? Não, um pouco de dor de cabeça, tal, mais tranquilo, tal, certeza, certeza. Falei, bora fazer. E decidi fazer. Daqui a pouco descobri gente que jejuava um dia inteiro, 24 horas. Aí eu dizia, não morre não? O cara falava, estou aqui. Mas não desmaia? Não, um dia só, mas não passa mal. Olha, aí já é meio complicado. Vai ter dor de cabeça, vai ter irritação, mas dá para sobreviver. Aí eu comecei a fazer jejuns de um dia. Até descobri que tinha quem fazia de 2, aí pulei para 2. Até descobri que tinha quem fazia de 3, e eu sempre fazia a mesma pergunta. Ou eu perguntava, não morre não, ou eu perguntava, não desmaia não. E dessa forma eu fui crescendo aos poucos na prática. Aos 18 anos de idade, eu fazia jejuns regulares, quase todo mês, de 7 dias, na água. E meu pai um dia descobriu que não dava para esconder muito a coisa. Era muito tempo sem comer. E aí ele veio, preocupado, falar comigo. Que papai jejuava, eu tenho certeza que uma vez ao ano tinha um jejum da denominação. Todo mundo era convocado para jejuar e orar no dia 15 de novembro, por um tempo de avivamento para a nação brasileira. Mas eu lembro especificamente dessa conversa, que foi ali que pela primeira vez descobri que meu pai fazia outros jejuns que não era aquele. Ele dizendo, tem que ter cuidado, né? Você não pode ir que nem um doido assim. Eu falei, mas pai, é que eu acho que eu já descobri uma coisa que o senhor não testou, e a gente estava ali tentando conversar. Mas quando eu soube, quando eu falei que ele nunca testou, ele falou, não, eu tenho feito meus jejuns. Eu falei, como é que eu nunca soube? Aí ele olhou para mim e falou, eu falei, eu estou aprendendo com os outros sem saber que o senhor jejua dentro de casa. Aí ele falou assim, Jesus falou para não falar.
Eu falei, pai, com todo respeito. Normalmente quando alguém diz com todo respeito, vai chegar no limite da falta de respeito. Eu falei, pai, com todo respeito, Jesus não proibiu de contar. Jesus falou para não se vangloriar, não tocar trombeta, não usar isso para se promover. É diferente não contar. Eu olhei para meu pai e falei, como é que nós sabemos que Jesus jejuou? Ele estava sozinho no deserto. E meu pai parou, fez uma cara de pensativo e falei, ele vazou a notícia. E porque ele que contou, não deixaria a gente contar. Eu falei, pelo contrário, vamos fazer outra pergunta. Por que ele não contaria? O ensino de Jesus era baseado no exemplo. Quando ele lava os pés dos discípulos e diz, eu vos dei exemplo, aqui como eu faço, vocês também façam. Como é que ele nos ensinaria a jejuar sem dar exemplo? Eu falei, se o senhor e todos os pastores continuarem acreditando que não pode falar de jejum, ninguém vai jejuar, porque quem jejua já não fala, e quem jejua também não fala. Como é que nós vamos descobrir a coisa? E esse foi o meu protesto. Só que no início desse ano, Deus me disse, você lembra disso? Eu falei, sim. E diz, guardado as devidas proporções, você não tem encorajado o suficiente os outros. Sabe, nós precisamos compreender algo. Jesus não definiu a periodicidade do jejum. De quanto em quanto tempo você vai jejuar é sua escolha, menos que o Espírito Santo te dirija a algo. O que ele pode fazer, porque fez isso com Jesus. Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto para jejuar. Mas o jejum pode ser um ato da sua escolha, não precisa ser só da liderança dele. Embora jejuns prolongados, acredito que a gente deva ter uma direção de Deus. Mas, Jesus também não definiu a duração do jejum. Na Bíblia você tem pessoas que jejuaram uma parte do dia, um dia inteiro. E você vai ter outros jejuns que envolvem mais dias. E esse prazo de jejuns maiores, você vai encontrar na Bíblia 3 dias, 7 dias, 14, 21 e 40. Eu não sei você, mas quando eu lia na Bíblia que Jesus jejuou 40 dias, eu pensava, claro, ele era Jesus, quase como se fosse um milagre. Mas deixa eu te dizer, isso não é tão complexo quanto parece. Eu já fiz 3 desses jejuns de 40 dias. Conheço gente que fez mais do que eu. Se você não sabe, o recorde mundial de jejum está no Guinness Book de 1971. Camarada nem crente era, fez por motivo de saúde. E quando eu li isso, não acreditei, fui atrás de fonte médica, fui pesquisar, falei, não pode ser verdade. O cara fez 382 dias de jejum, sem comer nada, só na água. Tá certo que quando começou tinha mais de 200 quilos, terminou com 83. Porque em jejuns prolongados você troca o alimento externo por um alimento interno, que é a reserva de gordura. O cara hibernou mais do que qualquer urso do planeta. Mas a verdade é que, à medida que você começa a praticar, você descobre que não é tão assustador. É que nós criamos alguns mitos. Segundo, nós jejuamos errado. Eu lembro de uma ocasião que eu reclamei com o pastor da nossa equipe, que jejuava muito. Agora já está com o senhor, era o ancião da equipe. Fazia jejuns de 30, 40 dias. Eu dizia, cara, por que o jejum tem que ser tão complicado? Quando falando de prolongados, primeiro 3 dias, gente. Só Jesus na causa. É dor de cabeça, é irritação, é um incômodo enorme, é falta de energia, é falta de foco. Aí ele olha para mim e diz assim, se já não tem a inteligência de ter uma alimentação saudável, poderia pelo menos ter a inteligência de se preparar para o jejum. Falei, como é que é? E você sabe o que é o sofrimento do corpo dos primeiros 3 dias? Falei, não. Você percebeu que sempre vai durar 3 dias? Falei, sim. Ele falou, é a limpeza do organismo. Come tudo errado, se entope de industrializado e processado, não se prepara antes. Ele falou, faça uma desintoxicação. Eu falei, me ensina que eu não sei o que é isso. Ele me disse, 1 semana antes de eu entrar em jejuns prolongados, eu tiro carne vermelha, café, né? Lá no sul nós temos chimarrão, Mato Grosso a turma tem tererê, que tem muita cafeína, né? Ali na erva. Ele estava dizendo que se você for tirando aquilo que sobrecarrega o seu corpo de toxina e começa uma limpeza antes, quando chegar aqui você não vai sofrer. Eu falei, não. Ele falou, sim. Ele falou, outra coisa que vocês erram, vai ficar um dia sem comer, já despede no anterior, enche o bucho. Vai sofrer mais. Então ele disse, tem que diminuir a alimentação antes de entrar no jejum. Eu falei, o senhor está dizendo que a gente quase jejua antes de jejuar? Ele falou, mais ou menos. Hoje eu não faço nenhum jejum prolongado, nenhum não. Às vezes Deus dá uma direção meio de repente. Mas no início do ano, antes de fazer os 40 dias que eu fiz, durante 7 dias eu comia uma vez a cada 24 horas. Por 7 dias. Pastor, já era o jejum? Não, era só a preparação. Durante esses 7 dias já não tinha mais carne vermelha. Durante esses 7 dias,
Aquela única refeição eu comia mais fibra para limpar o intestino. Fiz uso de carvão vegetal, você compra na farmácia. Compra sem prescrição médica, mas não oriento a usar de qualquer forma, sem orientação médica. No meu caso, eu sempre tive. Isso ajuda a produzir uma limpeza. No fim dos 7 dias, comecei 3 dias com suco detox, para depois ir para a água. Pastor, o senhor teve dor de cabeça? Nenhuma. Teve incômodo? Nenhum, porque a limpeza já vinha acontecendo de uma forma gradual. Eu não quero entrar em detalhe nessas partes técnicas, mas eu preciso encorajar você, porque Deus quer levar a sua igreja para um lugar de uma resposta maior. E nós temos muitos mitos que nos assustam. Ah, pastor, jejum prolongado, a gente fica muito sem energia, não presta para nada. Esses dias eu falei para fale por você. Eu fiz 40 dias e na academia quase todo dia, treinando de 1 hora, 1h30 de musculação, às vezes com mais 1 hora de cardio. Aí o cara falou, não pode. Eu falei, pode, eu fiz. Ele falou, como? Eu falei, quando você para de comer, o metabolismo baixa. Quando você para de exercitar, baixa mais ainda. Seu organismo, depois de 3 dias, que está em cetose, entregando energia da reserva de gordura, que não é bobo nem nada disso, eu não posso desperdiçar. Eu não sei quanto tempo dura essa abstinência. Então, ele começa a entregar só a energia que o seu metabolismo baixo está pedindo. Aí você vai fazer um movimento de pressa, tem tontura. O que eu aprendi com um médico, uma autoridade no assunto? Ele dizia, se treinar desde o primeiro dia, seu corpo entender que precisa de energia, eles chamam isso de homeostase, a capacidade de adaptação do corpo, vai ter energia. Ele falou, você força o seu corpo a te dar energia. E sabe, eu estava compartilhando com o pastor aqui no caminho, descobri formas, estudando a fisiologia, que nós podemos jejuar de uma maneira muito mais tranquila. O jejum não precisa ser sofrido para ter resultado. O importante é o porquê, que nós já vamos falar agora na sequência. Mas ainda respondendo o quando, que é para hoje, Jesus não definiu a periodicidade, não definiu a duração e também não definiu o tipo do jejum. A Bíblia apresenta pelo menos 3 tipos de jejum. O primeiro deles é o mais austero, o mais severo de todos. Paulo, durante 3 dias, quando se converte, não comeu e não bebeu. Esther convoca um jejum emergencial da mesma natureza, sem comer e nem beber por 3 dias. O rei dos ninivitas, depois da pregação de Jonas, baixa um decreto para que o povo jejue 3 dias sem comer e nem beber. Honestamente, nunca fiz, chamamos isso de jejum total, absoluto. Nunca fiz um desse mais do que um dia. O limite na Bíblia costuma ser 3 dias. O seu corpo precisa de água. Com 5 dias sem água, seu corpo pode começar a entrar em colapso. Então, jejuns maiores do que 3 dias sem água, pode classificar como sobrenatural. Não é recomendado. Mas aí você tem o jejum de Jesus, que nós já classificamos como normal. Lucas 4:2 diz que durante 40 dias ele não comeu e ao fim dos quais teve fome. A Bíblia não diz que ele não bebeu nem que teve sede. Presume-se que só foi jejum total quando a Bíblia explica que foi. Quando não há registro de que não se bebeu, presume-se que houve ingestão de água, o que obviamente não quebra o jejum, porque a água não é alimento. Mas ela é necessária para a subsistência do corpo. E aí o que é que você vai descobrir? Que esse é o tipo do jejum normal, com ingestão de água. Mas Daniel, durante 3 semanas, Daniel capítulo 10, versos 2 e 3, diz que ele não comeu carne, não comeu manjar desejável e não bebeu vinho. Para manjar desejável, leia-se para os dias de hoje, especialmente para as mulheres, sobremesa ou chocolate. Mas isso não significa que ele não comeu nada. Ele abriu mão de iguarias, de coisas desejáveis. Talvez migrou para aquilo que temos no capítulo 1 do livro de Daniel, uma dieta à base de água e legumes. Mas a verdade é que no final um anjo aparece e diz, desde o dia que você decidiu se humilhar diante do seu Deus, sua oração foi ouvida. E ele tem intervenção sobrenatural. Então não me diga que o jejum não valeu quando o anjo vem dar joinha no final. A Bíblia fala que João Batista se alimentava de mel e gafanhotos. Era uma dieta restrita. Era um jejum total? Não, comia alguma coisa. Mas comia de tudo? Também não. Então quando você começa a entender os tipos, Jesus não definiu qual jejum que você faria. Isso significa que quem é que vai decidir? Você. Por isso nunca deixe um fariseu dar pitaco no seu jejum. Porque sempre tem um fariseu para dar pitaco no jejum dos outros. Que nem aquele que veio dizer, jejum de verdade não bota nem bala açucarada na boca. O jejum é seu. Se você quiser fazer um jejum de outras coisas, chupando bala, a decisão é sua. Ninguém pode te dizer o que fazer, a não ser que o Espírito Santo te dirija.
Agora, quando a gente entende, ok, então ele espera que jejua, mas não definiu tudo, isso significa que eu e você temos liberdade de escolher. E uma regra que eu faço o povo repetir muito lá na nossa igreja, uma frase, é a seguinte: meu jejum, minhas regras. Então se alguém falar, não está jejuando direito, você diz, jejum é meu, cuida do seu, que eu cuido do meu. Quem está entendendo? Agora com isso nós derrubamos um monte de desculpa. Outro dia um falou para mim, não pastor, eu não jejuo porque eu tomo um remédio e eu não posso tomar de estômago vazio porque faz mal. Eu falei, quantas vezes por dia você toma o remédio? Não, só de manhã. Eu falei, tu está de brincadeira. Você não precisa nem tomar café da manhã, almoça às 7 da manhã, enche o bucho, bota o remédio e fica até às 7 do dia seguinte sem nada, onde se você quiser você almoça de novo. Como é que você não pode jejuar? Já rolou um jejum de 24 horas de um dia para o outro, sem contar que você pode fazer vários. Ele, pois é, né? Outro dia um me falou assim, não pastor, eu não jejuo porque eu passo fome. Falei, a ideia é essa. Aí outro falou assim para mim, não pastor, eu não jejuo porque eu tenho uma gastrite e assim, eu não posso ficar sem comer, eu passo mal. Falei, faz um parcial. Ele falou, o que é isso? Nem sabia o que era. Falei, cara, é tipo Daniel, não abre mão de tudo, mas abre mão de muita coisa e do principal. Você pode fazer um jejum tomando caldo de legumes, suco de fruta. Esse dia ele falou para mim, pastor, mandei 21 dias no caldinho. Foi top, foi uma benção. Falei, a gastrite incomodou? Ele falou, não, na verdade melhorou depois do jejum. Aliás, nós vamos ficar assim, surpresos com quanto a questão de saúde melhora quando começamos a jejuar com frequência. Mas mais do que só dizer que Jesus esperava, embora não dê os detalhes, eu quero tentar chamar a sua atenção por porquê. Então vamos agora para o verso 36 que nós já lemos. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Vamos fazer uma pausa aqui. Quando Jesus diz que ninguém faz isso, ele não está falando de impossibilidade, que se tentar não consegue, ele está falando de bom senso. Vamos imaginar a roupa no contexto do que era naquela época, não hoje. Hoje em dia, gente, nós temos uma facilidade da indústria têxtil. Tecido é artigo barato, de fácil acesso. A verdade é que se você não faz questão de roupa de marca, roupa não só é muito acessível, mas se souber fazer as próprias, fica mais barato ainda. Só que naquela época essa não era a realidade. A maioria das pessoas não tinha um guarda-roupa como o seu. Olha, nem Salomão, em toda a sua glória, teve um guarda-roupa como o seu. Quando você abrir e tiver aquela vontade de fazer a murmuração de sempre, tenho nada para vestir hoje. Lembra que esse povo não tinha nem guarda-roupa. Aliás, se você não sabe, eles viajavam sem mala. A grande maioria. Jesus disse para os discípulos, quando vocês forem pregar o evangelho, não levem uma segunda túnica. O que ele está falando? Vai com a roupa do corpo. Aliás, porque as pessoas normalmente só tinham a roupa do corpo, elas não eram muito legais. Porque elas iam envelhecendo, ficavam rotas, rasgadas, remendadas. Jesus diz, os que vestem vestes finas estão nos palácios. Você lembra de Josué 9? Quando os gibeonitas chegam para Josué e dizem assim, quando nós saímos de uma terra distante, as roupas eram novas, olha o estado. Por que a mentira, o golpe colou? Porque era parecido com a realidade. A pessoa ia para uma viagem, dormia no chão, não tinha hotel à beira do caminho, tomava banho em rio, saía com a roupa secando no corpo. Você acha que a turma vinha de roupa passadinha, como nós fazemos hoje? Não. Aí pensa comigo, o cara está com a roupa já rota, velha, rasgada, porque só tem aquela do corpo. Alguém chega e oferece uma muda de roupa nova. E na época ninguém usava duas peças, tipo aqui, calça, camisa. Todo mundo usava uma túnica, um vestidão, vamos falar assim. Então o cara está lá com a dele ruim, alguém ofereceu uma nova. O que é inteligência, não precisa muito. O que a lógica sugere, o bom senso. Descarta essa sua velha que não vale mais nada. E pega a nova, problema resolvido. Agora Jesus está dizendo, ninguém numa condição dessa ia rejeitar a nova e dizer, não preciso disso tudo não, é muito pano. Só tem uns buracos faltando aqui, eu não preciso de tanto pano. Me deixa recortar essa nova para remendar a velha. Jesus diz, ninguém faz, por quê? Bom senso. Vai estragar a nova e não resolve o problema da velha. Então qual a solução? Troca de roupa. Agora, do que é que Jesus está falando? Ele não mudou o assunto do jejum. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e aqui em Lucas, no mesmo momento, da mesma abordagem, da mesma discussão sobre jejum,
ele responde com a mesma parábola. Pelas leis da hermenêutica, que é o que nós chamamos as regras de interpretação bíblica, essa parábola está ligada ao jejum. Ela pode ser mais abrangente do que só o jejum, mas ela não pode excluir o jejum de jeito nenhum. Então o que é que Jesus está dizendo? O novo de Deus não pode ser adaptado numa estrutura velha. Roupa na Bíblia fala da condição do homem diante de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E Deus está dizendo, essa coisa velha que você tem, essa velha condição não serve para nada. Dá fim nela, troca pela nova. Não é o que Paulo falou aos Efésios? Que a gente tem que se desvestir do velho homem e se vestir do novo homem. Essa troca de comportamento, ela é vista como uma troca de roupa. O velho descarta, o novo abraça. O que não pode é querer adaptar o novo no velho. Jesus está dizendo, se tentar pegar só a parte do novo para remendar o velho, vai dar ruim, não vai funcionar. Do que ele está falando? Está falando de estrutura. O novo de Deus, a nova obra de Deus, não pode ser adaptada a uma estrutura velha de vida. Quem está entendendo? Então vamos para a próxima parábola. Verso 36, ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará, os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. A palavra odre não significa muita coisa para a maioria de nós, mas era uma espécie de bolsa, de cantil feito com o couro do animal. Você vai achar na Bíblia inteira uma menção de um odre contendo água, uma menção de um odre contendo leite, e todas as outras abundantes e recorrentes passagens fala do odre relacionado com o vinho. Por quê? Porque a água você podia guardar numa talha de pedra, num vaso de barro, e não tinha problema. Mas por que que o vinho normalmente era colocado no odre? No Antigo Testamento você tem duas palavras diferentes, mosto e vinho. Vinho era bebida fermentada, com teor alcoólico, álcool natural da fermentação do açúcar da fruta. Mas o mosto era baixa ou nenhuma fermentação. O que hoje nós chamamos de suco de uva, eles chamariam de mosto no Antigo Testamento. Só que no grego, a língua em que foi escrito o Novo Testamento, não tinha palavras para distinguir. Tudo era vinho. Então eles falavam vinho novo, ainda não fermentou, acabou de ser exprimido, não tem teor alcoólico. Vinho velho, já fermentou, tem teor alcoólico. Então vamos entender, quando Jesus fala que o vinho novo era colocado numa bolsa de couro, no odre, por que que eles usavam a bolsa e não outras vasilhas? Porque quando eles lacravam a bolsa de couro, fechava aquilo, porque a bolsa é mole, se encher e não prender, não amarrar em cima, ela derrama. Ao limitar a exposição do vinho ao oxigênio, a quantidade específica de oxigênio, eles conseguiam controlar a fermentação. Esse é o motivo por que vinho ia para as bolsas. Só que Jesus disse, se botar o vinho novo, que ainda não fermentou, numa bolsa de couro velha, a hora que começar a fermentação e ganhar pressão, a bolsa não aguenta, arrebenta. Então vamos lá de novo, qual é a alegoria de Jesus? Vinho novo, a obra nova de Deus, não pode ser armazenado numa estrutura velha de vida. Botar vinho novo em odre velho vai dar ruim. Vinho novo requer uma nova estrutura, aí os dois se conservam. Quem está acompanhando? É a mesma linguagem, é uma linguagem diferente, uma roupagem diferente para apresentar a mesma mensagem do versículo anterior. O novo de Deus não pode ser adaptado a uma estrutura velha de vida, isso é fato. Agora, o que é que Jesus está dizendo ao relacionar isso com o jejum? Que o jejum de alguma forma tem um papel, afeta a questão da estrutura do homem, para que, mediante essa prática, o novo de Deus não seja adaptado a uma velha estrutura. Pastor, como o jejum faz isso assim nos detalhes? Nos detalhes eu não sei. Eu vou te dar algo por alto que eu enxergo na Bíblia. Mas antes de dar por alto, vamos também reconhecer algo. Jesus diz em Marcos 4:26 que o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma semente e ela brota sem ele saber como. A semente não brota pelo tanto que você entende de germinação. Ela brota se você plantar. Aliás, não importa quem plantou. Se fui eu, ou alguns de vocês que como eu não sabem quase nada de germinação, ou um engenheiro agrônomo com todas as especializações possíveis em germinação. A semente não brota pelo tanto de conhecimento que alguém tem do processo. Aliás, o engenheiro pode conhecer isso tudo e não plantar. Eu posso não conhecer nada e plantar. A minha semente vai germinar, dele não. O que é que Jesus quis dizer com isso? Que no reino de Deus, os princípios espirituais não funcionam pelo tanto que você sabe deles, pelo tanto que você entende deles, mas se você pratica.
Então o jejum dá resultado para quem pratica, não para quem estuda. Tem gente que sabe tudo de jejum, mas não jejua. Tem gente que não entende direito, mas está lá. Bora fazer, praticar, entendendo ou não. Por quê? Se eu e você querendo primeiro entender, para depois decidir se vamos praticar, nós estamos dizendo para Jesus que ele não é confiável. Se ele não der um motivo, a gente não acredita nele. Então o que eu e você precisamos é praticar. Mas pastor, a Bíblia não sugere um pouco do porquê? Sim. Então por que é que Deus está explicando? Muito mais para nos estimular e encorajar a cumprir o que ele mandou, do que para colocar em xeque o que ele falou. Eu descobri aos 15 anos de idade que no processo de santificação sua carne não converte. Ela tem que ir para a cruz. Jesus disse para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Onde você nasceu de novo? No seu Espírito. Mas na carne, o pecado com o qual você nasceu está lá. E até que Jesus volte e o corpo seja glorificado, ele vai continuar lá dentro, gritando para aprontar. Não adianta você pedir para a carne com gentileza: dona carne, por favor, poderia se comportar? Não rola. Por isso que Paulo diz: eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão. Sabe o que ele está dizendo? Eu subjugo na violência. Isso se chama domínio próprio. Algo que eu e você precisamos entender é o princípio bíblico de mortificação. Romanos 12, Paulo diz: rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo é um paradoxo, uma aparente contradição. Porque sacrificar é matar. Como é que o sacrifício é vivo? Espera aí, Paulo, mata ou não mata? Paulo está dizendo: mata, mas não é literal. Se eu não mato o corpo literal, o que é que eu faço com ele, Paulo? Colossenses 3,5. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Romanos 8,13. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. O jejum é um ato voluntário de mortificação da carne. Mortificação é algo para a vida cristã diária, domínio próprio também. Jejum não é diário. Mas jejum é uma ferramenta que potencializa a mortificação da carne. E aí Jesus está dizendo: você quer viver um novo, a vida de Deus? Não adianta adaptar isso na estrutura velha. Agora, o que é que tem o poder de quebrar o controle da velha estrutura, da velha natureza? Jejum. Como exatamente ele faz isso, pastor? Não sei. Eu sei que quem jejua com frequência sabe que um chip muda na sua cabeça. Sabe que o centro de gravidade muda. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. O centro de gravidade do reino de Deus para cima. Buscar as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são de cima. Agora, o que eu comecei a perceber ao longo dos anos, quanto mais intensificava o jejum e a adoração, que à medida que o nível de mortificação intensifica, você percebe que o chip muda na forma de pensar. As coisas materiais perdem absurda e inexplicavelmente o seu valor enquanto você jejua. O coração fica blindado contra a ofensa. Um dia alguém me perguntou: pastor, como foi o seu primeiro jejum de 40 dias? Eu falei: pensa numa crise que ele me gerou. Falei: por que crise? Foi difícil? Eu falei: não. Crise por um motivo. Meu temperamento é colérico. Para quem não sabe o que é, explico. Barraqueiro por natureza. Quase todo dia que eu acordo eu falo para mim: você é crente e é pastor, se comporte. Eu brinco que basta eu abrir o olho, o Espírito Santo está do meu lado na cama sussurrando. O fruto do Espírito é amor, mansidão, domínio próprio. Aí eu brinco que às vezes eu viro a cara para ele, dou de cara com a minha esposa dizendo: seja mais doce, meu amor. Aí lá fui eu para o jejum de 40 dias. Durante 40 dias, Paulo, nada e ninguém me irritava. Eu não me lembro de ficar tanto tempo tão tranquilo, sossegado. Era um estado de serenidade absurdo. Minha mulher é um doce de pessoa. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Mas nem que ela aguentava, ela tirava onda comigo. Ela parava na minha frente e dizia: quem é você? Quem está aí? O que você fez com meu marido? Que homem manso é esse que eu não conheço? E eu só fazia era rir. Ela dizia: amor, você está bem? Eu falei: muito bem. Ela disse: você está tão calmo. Eu falei: você não imagina como está por dentro. Ela passou porque a crise não foi bom? Eu falei: bom, foi maravilhoso. A crise é que acabou com a minha desculpa. Porque a vida inteira eu dizia: é o temperamento. Só que meu temperamento não mudou enquanto eu jejuava. A parte boa da liderança do colérico estava lá, purificada pela oração. Uma parte ruim, que é a carnalidade, 40 dias sem comer, só na água. Sem entretenimento, com Bíblia e oração. A cara estava estribuchando, não tinha força nem para levantar do chão. E eu comecei a perceber que mediante o jejum, combinado com a sua irmã gêmea, a oração,
você pode entrar num lugar de mudança de estrutura inexplicável. É difícil para a gente explicar isso para os outros. Mas a verdade é que se nós paramos para pensar, peraí, Jesus relacionou o jejum com algo que quebra a velha estrutura, para a gente não viver de remendo e poder viver de renovo. Então a pergunta é, por que é que nós não estamos fazendo isso? Provavelmente a maioria de nós, porque nunca entendeu, porque nunca foi estimulado, porque tem medo do desconhecido. Gente, é normal que a gente fique apreensivo com o que não conhece. Cada dia de jejum que eu aumentava na vida, de 2 para 3, de 3 para 4, eu sempre apreensivo. Eu fui subindo um dia de cada vez, passei anos, não passava de 7 dias. Às vezes eu terminava um jejum de 7, comia uma refeição, começava outro de 7, mas não tinha coragem de ir direto. Até que um dia eu decidi, falei, vou esticar o pé, 8, tá tudo bem. 9, tá tudo bem, mas cada passo eu ficava temeroso. 10, tá tudo bem. Do 10 eu pulei o 11, fui direto para o 12. 12, deu tudo certo. Do 12 pulei o 13, fui direto para o 14, está tudo certo. Mas quando eu pulei de 14 para 21, eu fiquei muito apreensivo. Como que é essa semana a mais que eu não sei? E quando eu fui de 21 para 40, de uma vez, minha mulher orava por mim todo dia. Ela dizia, meu amor, você não está fazendo loucura? Eu dizia, amor, é uma boa loucura. Ela dizia, não fala assim. Eu dizia, não, estou debaixo de uma direção de Deus, estou com acompanhamento médico, todos esses jejuns maiores eu faço com acompanhamento médico. Falei, está tudo tranquilo. Mas é normal que a gente fique apreensivo. E eu não estou aqui dizendo para você sair fazendo loucura, arte e irresponsabilidade. Nunca jejuou, nem um dia já quer começar do 40, não. Mas o que eu quero te ajudar é, nós podemos quebrar alguns mitos que nos assombram. O jejum não é tão complicado, ele não é tão difícil quanto parece. Aliás, é vergonhoso, tem mais não crente jejuando do que muito crente, gente. Nós ainda temos uma graça, temos um motivo que esse povo não tem. Às vezes a turma está lá fazendo só para cuidar da saúde. E deixe-me dizer, é impressionante como ele vai melhorar a sua saúde. Quando eu terminei meu último de 40, meu médico pediu 60 exames de sangue diferentes. Me virou ao avesso. E eu brinco que ele quase me deixou, né, no chão sem sangue, quando terminou a coleta. Ele me disse depois, Luciano, eu te acompanho desde 2014, você nunca teve resultados tão saudáveis como os que você está apresentando agora. E a maior parte dos anos, qual era a minha preocupação? Que a gente simplesmente pudesse estar fazendo mal. Gente, vamos pensar então junto. A maioria das pessoas diz, mas jejuar não faz mal? Eu digo, pensa comigo. Paulo escreve e diz, se alguém destruir o corpo, que é o santuário do Espírito, 1 Coríntios 6, Deus o destruirá. Deus está dizendo, esse negócio é tão sério, é tão sagrado, se você destruir, eu vou para cima de tu. Aí depois ele manda a gente fazer um negócio que vai destruir o corpo, que vai fazer ele destruir a gente. Faria sentido? Não. Se você começasse com um dia de jejum por semana, você vai ficar impressionado com o que isso vai mudar a sua saúde. Jejum intermitente, já ouviu falar? Ah, pastor, não vou 24 horas, mas vou passar alguns dias com 14, com 16, com 18. O que é isso? Almoça meio-dia, toma um lanche às 6. Vai comer só meio-dia do outro dia. Isso é uma excelente forma de você treinar, se exercitar e percebendo quais são as reações do seu corpo. Mas, gente, nós podemos fazer mais. Agora, a beleza não é o quão saudável isso é para o corpo. É o impacto que isso tem na vida espiritual, com o bônus de afetar a sua saúde. A pergunta diante de tudo isso é, por que é que nós não jejuamos? Pastor, porque o senhor está dizendo que a gente não jejua? Porque a maioria não jejua. É enquete atrás de enquete, é pergunta atrás de pergunta, é entrevista atrás de entrevista. A maioria diz, um dia eu quero fazer um desse de um dia. Então eu vim aqui tentar pilhar você, perturbar você, para dizer, ore a respeito. A Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Há um momento e uma estação profética chegando para a nação. Gente, nós estamos vivendo momentos decisivos, e a igreja precisa orar e jejuar como nunca antes. Nós estamos perseguindo supostamente um avivamento. Mas todo avivamento na Bíblia e na história foi pavimentado com o quê? Com a mensagem de Joel 2. Arrependimento, consagração, santificação, jejum, oração. Em qualquer lugar você vai achar isso lá. Então eu gostaria muito nessa noite de não apenas trazer um pouco de instrução, mas pilhar você um pouco mais. Quando a gente começa a praticar, aquele negócio vai contagiando, não é só a gente, todo mundo que está perto. Na virada do ano, nos primeiros 7 dias do ano, meu filho fez 7 dias de jejum na água.
No finalzinho do ano passado, minha filha fez 20 dias de jejum na água. No mês de março agora, minha esposa fez 10 dias de jejum na água. Alguém outro dia falou, pastor, acho que sua família tem o dom de jejuar. Eu falei, não, eles têm estímulo, eles têm exemplo, eles são provocados, porque eles me veem fazer isso o tempo todo. E não é só me ver fazer, eles têm visto o que Deus tem feito na nossa vida, na nossa família, quando nós nos dedicamos a isso. Quando minha esposa estava para ganhar nosso primeiro filho, Israel, estava orando pelo parto, e um dia, enquanto orava, o Espírito Santo falou para mim, ore e jejua, porque você vai enfrentar uma grande batalha na hora do parto. Gente, meu filho só está vivo por um milagre. Mas na hora que Deus me falou aquilo, do momento que Ele falou aquilo, da hora do dia que eu estava, eu nem esperei outro dia, fechei minha boca. Durante 6 dias eu não comi mais nada, só orando, intercedendo, até que eu tivesse um testemunho de vitória. Aí às vezes eu vejo gente falar assim, você, Deus salvou seu filho, o meu não. Eu digo, querido, eu fui brigar quando Ele me orientou. Mas Ele não me orientou. Eu falei, você não anda ouvindo. Sabe, obviamente não posso generalizar uma intervenção para um e para outro não. Não é isso que eu estou tentando defender aqui. A ideia é, a maioria de nós não se aventura naquilo que Deus propôs para grandes livramentos. Todos os momentos de crise ao longo do Antigo Testamento na Bíblia, o povo de Deus jejuava, porque sabia que era uma forma de acessar o sobrenatural. Mas nós queremos o resultado que eles tinham sem fazer o que eles faziam. Então, para alguns eu tenho dito como Deus, através de Malaquias, falou, provai-me nisso. Eu digo, começa a experimentar, depois a gente conversa. Outro dia um falou para mim, pastor, eu não consigo perdoar alguém. Eu falei, jejum uma semana, depois a gente conversa. Ele falou, por quê? Eu falei, faz, depois a gente conversa. Ele falou, pastor, esse negócio é impressionante. Eu digo, não é? Porque onde está a sua dificuldade de perdoar? A estrutura da carne, da velha natureza. Onde que está o amor de Deus, que é derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo, no nosso espírito, na nova natureza. Só esperando a gente remover o entulho da carne, para poder fluir e se manifestar. Tem cliente falar assim, pastor, minha fé é travada. Eu falei, bom, primeiro tem que se encher da palavra. Mas deixa eu dizer uma coisa, a fé é do Espírito. A Bíblia fala sobre crer com o coração. A incredulidade, se fé é fruto do Espírito, a incredulidade é obra da carne. Quando você jejua, você aflige a alma e mortifica a carne. Você começa a tirar todo o entulho que sufoca o seu espírito e não deixa ele expressar fé. Os benefícios são impressionantes, os efeitos do jejum são extraordinários. Mas a gente precisa de estímulo, de resgate. E obviamente não dá para começar de uma vez. Outro dia um falou para mim, não, eu fiz jejum uma vez, não vi resultado. Falei, também conheço um cara que foi um dia na academia, não ficou maromba, desistiu. Aliás, falando em academia, não adianta você chegar, nunca fez nada e quer puxar peso. Não é assim. Então não comece por maiores, comece por jejuns menores. Vá se exercitando, descobrindo como funciona. Eu decidi que hoje eu ia ter uma conversa com vocês, não apenas pregar. Não queria aqui falar alto, só pilhar você, emocionar. Mas eu quero que você possa mastigar, digerir o que eu estou compartilhando. Eu creio que Deus vai resgatar a cultura do jejum no Brasil. Quando eu falo cultura, não é a prática de um ou outro de vez em quando. É estilo de vida, gente. Em 2009 eu fui pregar no Japão com a minha esposa. E nós tiramos 2 dias no meio de uma das semanas para visitar a Coreia do Sul. Queríamos conhecer a igreja, a Montanha da Oração, lá do pastor Choro, na Coreia do Sul. Gente, quando chegamos lá, primeiro choque, a gente descobriu que devia ter se programado para comer antes de ir, porque praticamente não tinha acesso à comida. Segundo, em todo lugar na Montanha de Oração, placas em inglês e coreano. O coreano não entendi, mas o inglês deu para pegar. A placa dizia assim, proibido jejuar mais do que 40 dias. Eu li aqui e falei, o quê? Na época eu não tinha feito nenhum de 40. Eu conheci uns 3 no máximo que fizeram. Eu falei, aqui eles proíbem as pessoas de fazer mais. Mas depois dos meus jejuns eu entendi por quê. Você no final está tão bem que dá dó de interromper. Dá dó de parar. Você fala, não, quero entregar esse negócio não, isso aqui está bom demais. E quando você tem um volume desse, de estabelecer proibição generalizada, é porque uma cultura de jejum foi criada. Aí você se pergunta por que as maiores igrejas do mundo dos últimos anos estavam na Coreia do Sul, jejum e oração.
Mas aí você começa a ver uma nova geração lá na Coreia do Sul, que começou a zombar da velha, chamar esse povo de religioso, que valorizava demais jejum e oração. E aí você olha a igreja entrando em decadência. Entra ano, sai ano, entra década, sai década, entra século, sai século. A história mostra a mesma coisa. O jejum e a oração combinados nos levam a grandes intervenções. A falta deles nos leva ao declínio. Como podemos pensar em viver avivamento, em viver a plenitude do que Deus tem para nós, sem o hábito do jejum, sem a prática, sem resgatar a cultura? Não vai rolar. Eu creio que nessa nova estação profética do que está por vir nos próximos anos, o jejum será uma ferramenta necessária. Proclamações de jejum para a igreja serão necessárias. Se você vai responder ou não, aí é contigo. Como e qual a sua intensidade, aí é contigo. Mas se nós queremos viver o que Deus tem, nós vamos ter que entender essas verdades. E eu espero de alguma forma ter contribuído para alguma coisa com você, compartilhando essas verdades. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Um dia desse o irmão falou: poxa pastor, bem hoje que eu tinha programado uma janta, o senhor vem pregar. Eu falei: você não tem que começar agora. Dá para jantar e começar amanhã cedo. Dá para começar na segunda. Nós não estamos falando de imediatismo. Mas eu quero te encorajar a começar a perguntar: Deus, o Senhor tem algo para mim, além daquilo que o Senhor tem para toda a igreja nessa área? Se sim, você vai precisar entender mais o assunto. E se sim, eu quero te encorajar a mais do que um breve resumo e conversa como essa. Nós temos muito material sobre jejum na internet. Você não precisa necessariamente comprar o livro. É lógico que o volume de informações que você tem ali, você não vai achar na internet. Desde orientações práticas, explicações bíblicas, né? Tudo muito detalhado. Mas isso não significa que para que você avance, você dependa do livro. Eu trouxe apenas como uma ferramenta a mais e adicional. O importante é como você vai processar isso e qual a sua decisão. Eu gostaria que nós pudéssemos ter um tempo de oração. Eu não vou fazer nenhum apelo, não vou chamar ninguém a nenhum compromisso de jejum. Eu gostaria que nesse tempo de oração você dissesse: Espírito Santo, eu preciso me conectar com o Senhor, eu preciso ter discernimento, eu preciso entender o que é que o Senhor quer de mim nessa hora. O que o Senhor quer de mim nesse tempo e nessa área do jejum. Talvez você está no estado que eu estava lá no começo. Vai começar pulando uma refeição ou duas. Vai começar com jejuns parciais ou intermitentes. São excelentes formas de começar e treinar. Isso não é uma competição. Mas a gente tem que apenas começar a atender os impulsos e o direcionamento dele. Fale com Deus por um instante, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras.